Bom dia, estamos de volta para mais uma nossa aula e espero que você esteja aproveitando bem, porque afinal de contas, agora nós já entramos nesse mundo, chama cibernético, né? Cibernético porque nós vamos entender um pouco dessa tecnologia envolvida por conta da informática. Você tem praticado? Você tem acessado o portal, o ambiente virtual e feito as suas lições? Porque eu quero só retomando um conceito desde o primeiro dia quando apresentamos o ambiente virtual, no qual precisamos praticar. Tudo vem, a experiência é experimentar. E informática mais ainda. Quanto mais você pratica, mais domínio você tem da ferramenta. Então, estamos desafiados a dar esse passo porque vale a pena. Hoje você vê as ferramentas que estão disponibilizadas, quer seja no celular, quer seja no computador, isso tudo para facilitar o nosso trabalho. Veja que a informática e a máquina está a serviço do homem, e não o homem a serviço da máquina. Perfeito? A revolução industrial toma corpo quando nós automatizamos, mas para fazer melhor e facilitar o trabalho do homem. Perfeito? Relembrando aqui um pouquinho da nossa última aula, o que é que nós vimos? Nós falamos sobre os programas de escritório, lembra? Falamos sobre de uma empresa, ou seja, duas grandes organizações, onde disponibiliza material, onde esses programas de escritório, do qual nós usamos no dia a dia. Tomamos como base o da Microsoft. Por favor, não me entenda como sendo tendencioso, mas a verdade é que ela tem hoje vamos dizer assim, uma penetração no mercado do qual os outros se basearam muito, ou então muitos criaram sua plataforma individual, mas o mais usual é o Word, o Excel, o PowerPoint, como nós tanto ouvimos falar. E não podemos esquecer do LibreOffice, ou seja, que é a ferramenta gratuita na plataforma do Linux, do qual você baixa gratuitamente e você realiza as mesmas operações, é claro, cada uma com as suas particularidades diferentes. Perfeito? Vejamos então aqui, só para nós recordarmos esse slide. O programa de escritório, lembra do LibreOffice e os programas de escritório disponibilizados pela Microsoft Office. Veja que o LibreOffice, lembra da licença, risquei em cima aqui, mas olha aqui, o Ubuntu Linux, que é a plataforma que fornece e trabalha com a plataforma gratuita, e o Office, que é a plataforma paga. Perfeito? Eu tive uma experiência vendo no mercado, e isso nós temos que estar atentos, porque o mercado, uma vez recebendo a informação, começa a ditar regras comerciais. Eu fui fazer uma experiência numa loja e perguntei sobre essa disponibilização de um equipamento. Eu vi que até então, talvez pela desinformação do mercado, ou seja, uma máquina, um notebook, do qual estava disponibilizado uma plataforma com software livre, estava com um preço similar ao outro. Aí eu questionei por isso, falei, olha, não justifica, porque o software que está embarcado, faz parte dessa plataforma, é um software livre. E a outra máquina você já paga pela licença. Então, um preço de mercado de um equipamento onde tem o Microsoft Office, está embutido no preço dele o quê? Esta ferramenta, ou seja, essa base, esse sistema operacional, que é no caso do Windows, no caso nós vimos sobre o Windows 7, não é isso? O Windows 7. Ao contrário que quando nós temos a plataforma livre, nós temos o quê? Lembra do Ubuntu, que é o Ubuntu Linux? Então, esta é uma mera informação, mas que nós vamos, através dela, depois ditando como é que o mercado tem que se comportar. E é claro, precisamos da informação. Vejamos um pouco mais. O pacote de escritório, ou seja, nós temos no Microsoft e o pacote LibreOffice. O Word, que é editor de texto, similar, o Write,
ou seja, um processador de texto. Nós temos o Excel na plataforma do Microsoft e o Calc no pacote do LibreOffice, ou seja, folha de cálculo. E o PowerPoint, que é documento de apresentação, e o Impress, que é isso no pacote Microsoft, e o Impress, que está no LibreOffice. Eles são para apresentação de slides, ou seja, tirando, como talvez muitos de vocês, aquelas famosas transparências do retroprojetor, ou seja, só que eu consigo dinamizar, melhorar uma apresentação através do PowerPoint, com animação, através dessas ferramentas disponibilizadas por esses programas de escritório que você usa no dia a dia e melhora muito o teu trabalho. Ou seja, hoje nós, como prometido, nós vamos trabalhar com planilhas eletrônicas. Veja, é uma folha de cálculo. Eu tenho uma planilha eletrônica para que eu faça operações internas com os dados. Porque você lembra que no Word, quando nós vimos, nós editamos os textos. Não vou dizer tal qual a máquina de escrever, mas similar, porque numa máquina de escrever você só insere os dados. Você não consegue operacionalizar diretamente algumas informações e ajudar. É claro, por uma questão de busca, quando você aprofundar mais na editoração de um texto, você consegue salvar partes, botar num arquivo, buscar vinculado uma palavra, um texto, um parágrafo com outro, mas isto para uma editoração mais avançada. Mas no básico do dia a dia, é como se fosse uma máquina de escrever, perfeito? E uma planilha eletrônica na qual eu insiro dados. O que é uma planilha? Uma tabela. Lembra que no Word nós fizemos a inserção de uma tabela dentro do programa e ali nós poderíamos inserir alguns dados, só que aqueles dados, vamos chamar assim, eles ficam estáticos, que as informações se armazenam e ficam guardadas, elas ficam paradas, ou seja, eu não consigo, só com a programação avançada, mas no recurso básico nosso, nós não temos acesso à manipulação, ao uso e operacionar esses dados, ou seja, operação de contas matemáticas e vice-versa. Perfeito? Vejamos um pouco mais. Aí hoje nós vamos dar uma atenção ao Excel. Voltaremos a afirmar, ele faz parte do pacote Office do Microsoft, perfeito? Essa imagem foi disponibilizada, aqui está o endereço dessa imagem, e que vale a pena, nesse endereço, não só está essa imagem, mas como também dá essa informação básica do que é o Excel, do que é uma planilha eletrônica. Então, hoje nós daremos atenção ao Excel, onde nós cuidaremos de planilha eletrônica, mas futuramente nós traremos também algumas informações do Calc, usado na plataforma livre, para que você possa ver a similaridade entre as duas plataformas, perfeito? Então, o que é o Excel? Como dissemos, o Excel é uma planilha eletrônica, mas o Excel, ela é uma parte do Office. Office por quê? Do inglês escritório, né? Do pacote Office, ou seja, um conjunto de produtos combinando vários tipos de softwares para criar documentos, perfeito? Esses documentos é aquele do Word. Planilhas, ou seja, do Excel. E apresentações, que seria o nós chamamos de PowerPoint, para gerenciamento de e-mail. Ou seja, quando nós enviamos uma correspondência e-mail, que seria um correio eletrônico, e-mail, ou seja, mandamos uma informação, nós temos como editorar, programar esse documento e enviá-lo segundo essas bases estabelecidas. Hoje, nós veremos então o Excel. Então o Excel é uma partezinha só que vai cuidar especificamente das planilhas. Perfeito? Conseguiu assimilar? Então o Excel é o que cuida das planilhas eletrônicas. E o Excel é um software que permite criar tabelas, calcular e analisar dados. Opa! O Word,
ele cria também uma tabela. Perfeito. Mas o Excel, ele cria uma tabela, ele é funcional, basicamente voltado a uma tabela. Mas ele consegue, ou seja, operacionalizar e fazer operações com cada célula em particular de uma tabela. Por isso que ele chama uma planilha eletrônica. O Excel é também chamado de software de planilha eletrônica. Estamos sendo quase que redundantes, né? Mas, para fixar bem o conceito, através dele é possível criar tabelas que calculam automaticamente os totais de valores numéricos inseridos, imprimir tabelas em layouts organizados e criar gráficos simples. Imagina quando você cria, você tem que elaborar, por exemplo, vou dar uma função básica, que eu não vou fazer um exemplo prático, as despesas pessoais. De repente você fala, eu tenho minhas despesas pessoais. Qual deles incide mais no seu orçamento? Você gostaria de fazer isso por trás de gráficos. Ou seja, pensamos assim, eu tenho aqui o meu gráfico, aonde o maior deles seria, no caso, sei lá, alimentação. Eu tenho um segundo que é despesas fixas. Eu tenho um mais baixo aqui, ou seja, que seria combustível ou luz e água. Perfeito, então você começa a ver através de um gráfico de barras, você consegue ver, ou seja, qual, naquela apresentação, qual que incide mais no teu orçamento. Um exemplo pequeno, mas através do Excel nós conseguimos fazer com que ele gere automaticamente para nós esse gráfico. Perfeito? Ao contrário que na tabela do Word ou do outro documento, do editor de texto, você já não tem essas flexibilidades. Perfeito? Então, fixando o conceito, nós criamos tabelas que calculam automaticamente os valores numéricos inseridos. Perfeito? Eu faço operações em layout. O layout que seria, eu faço os arranjos, eu dou uma forma definida. Eu programo como é que eu quero apresentar, eu seleciono partes dela. Então, layout é só a distribuição, os arranjos que você consegue fazer com a sua tabela e a apresentação dos teus dados. O Excel também pode ser usado como um software de criação de documentação. Você me perguntou, eu posso usar? Pode. Você pode usar o Excel para escrever um texto. E haja visto que é até interessante quando você domina a ferramenta. Acontece que você precisa saber criar esse documento. Por exemplo, se você quer fazer um formulário, e desse formulário é onde você cria algumas planilhas, uma tabela dentro de um formulário. Um exemplo, uma nota fiscal. Um exemplo básico é esse. Nota fiscal tem vários pontos que seria o nome do comprador, o CNPJ, endereço, o que você comprou, quantidade, descrição, o item, o valor unitário, o valor total. Não é isso? Uma nota fiscal comum. O que acontece? Se você criou esse formulário numa planilha eletrônica, quando você insere esses dados, você pode puxar por determinada célula desse, qualquer campo desse, você puxa essa função e ele automaticamente busca em todas as planilhas que você relaciona os dados equivalentes a ele e faz uma somatória, por exemplo. Perfeito? Você pode criar um documento, você pode gerar relatórios em cima de planilhas eletrônicas. Mas, um passo seguinte, então, é possível? Sim, ele é um software de planilhas, mas como ele tem infinidade de recursos de layout, de tabelas e impressão, pode ser limitada a uma página. Pode ser usado como um software de criação de documentação. Sim. Perfeito? Então, pode ser usado, sim, como um software de criação de documentos. Agora, o detalhe é que por ele não ter uma formatação de texto, ou seja, um texto sofisticado de recursos de layout, de caracteres do Word, ou seja, recomenda-se você escolher o software apropriado para fazer. Eu quero escrever uma carta. Use o Word, um editor de texto. Eu quero fazer uma planilha com uma apresentação onde eu tenho que usar esses dados e operações entre eles. Uso uma planilha eletrônica. Perfeito? Aqui um exemplo onde nós temos
tabela comum, lembra desse documento? Onde inserimos uma tabela do editor de texto. Veja, na minha tabela eu tenho linhas e colunas, ou seja, é uma matriz, sendo que eu posso inserir dados em uma célula específica, eu posso inserir dados em uma célula específica, mas ele somente armazena as informações, pode ser de texto, pode ser numérica, mas eu chamaria de informação estática. Essa informação você guarda, simplesmente deixa lá. Agora, ao contrário do Excel, essa aqui é uma roupagem, uma folha de rosto de uma planilha Excel aberta. Ela vai ter as mesmas características, só que ela apresentou a matriz já numerada. Olha aqui, as linhas numeradas de 1 assim definidamente, e as colunas você vai ver A, B, C, D, I, ou seja, isso aqui continua. Até onde? Não se sabe, você limita a sua planilha por quantas colunas você quer. É claro, de maneira que você consiga ou divide em planilhas diferentes, mas eu não vou te afirmar até quanto, gente, esse número aqui é ilimitado. Você pode, não dá para caracterizar, ó, vou ter 10, 20, 30, você de acordo com a tua necessidade. É claro que você vai criar a sua planilha Excel mediante conceitos diretos e objetivos, perfeito? Então essa aqui é uma folha de rosto do Excel. Só um minutinho aqui. Quando nós usamos essa informação, aí nós podemos, no caso, fazer as operações aqui. Vamos olhar na barra aqui, na barra de ferramentas, lembra da barra de ferramentas? Nós temos aqui a opção de escolher uma célula específica. Por exemplo, a célula aqui, vamos pegar a G na linha 3, então a célula G3. O que é que nós pegamos na célula G3? Essa informação, perfeito? Uma vez colocamos um dado nele, eu posso fazer algumas operações aqui em cima dele. Eu posso, de acordo com a barra de comandos, eu chego aqui, eu posso inserir algumas funções dos dados, eu vou programando, ou seja, de maneira que eu faço as minhas operações, perfeito? E mais ainda, eu tenho aqui em cima, num canto, que eu quero, de repente, somar todas as células até chegar no G3. Eu uso essa função aqui do canto, função soma. Eu realizo uma operação com ela, ou seja, eu faço a soma. De repente, eu posso inserir uma fórmula também. Se eu assim inserir uma fórmula, eu posso calcular, por exemplo, a média. Se eu tenho aqui 10 colunas, que seja uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas, e tive, consequentemente, 7 células. Então eu tenho, esse aqui é um símbolo que está aqui em cima, tá? Isso aqui é um símbolo grego que chama somatória. Se eu somar de A3 até a célula G3, A3 é essa daqui, imagina a linha A3 até G3, eu vou ter igual a quanto? Ele pega as informações de cada célula daquela e totaliza lá na última célula, no caso aqui, aonde eu escolhi que foi, por exemplo, eu faço H3, perdão, é na mesma linha. Eu escolhi H3, que é a célula seguinte, eu vou fazer a somatória de A3 até G3. Perfeito? Eu consigo operacionalizar essa função. Assim sendo, você vê que eu consigo dinamizar a minha planilha. Eu faço operações com ela, mas só isso? Não, só soma? De jeito nenhum. Você tem todas as funções básicas, tanto as funções normais, quanto as funções as básicas, né? O mais, a soma, adição, multiplicação, divisão, quanto média, quanto você vai fazer aqui, por exemplo, tem quando eu entro aqui em inserir, você tem a opção de inserir, você pode inserir fórmula, que aqui, ó, aqui tem uma função
que eu insiro uma fórmula que eu vou fazer a conta ou operacionalização da planilha, eu entro da planilha. Então, o que eu consigo é fazer com que os meus dados eu totalize. Por exemplo, eu fiz uma tabela, que está no tutorial de vocês, que você fazer um exemplo dos dados, a planilha pessoal, as despesas pessoais. Então, nessas despesas pessoais, você consegue, no caso, fazer todo o mapeamento, então depois nós queríamos fazer toda a operação com ela sobre esses dados, ou seja, de totalização. Vejamos aqui. Caso eu fazer uma experiência, vamos abrir aqui uma planilha, aonde, vamos abrir um dado aqui, uma planilha do Excel. No Excel, tem a opção, você vê aqui, olha, eu tenho o ícone Microsoft Office. Eu entrando no Microsoft Office, ele me dá aqui todos os programas que estão dentro do pacote do Microsoft Office. Veja, eu tenho o Note, o Microsoft, o OneNote, que é o Pad, o Notepad que nós vimos no editor de texto. Tem aqui o Outlook, que é para você mandar mensagens, tem o Word, assim como também nós vamos ter o Excel. Deixa eu ver aqui só um minutinho. Era para estar aqui o Excel carregado. Vamos ver aqui. Nós podemos também, no caso, pesquisar. Vamos ver. Quando nós digitamos Excel, ele vai abrir uma planilha do Excel. Perfeito? Olha aqui a informação. Quando nós abrimos a informação do Excel, aqui está a folha de rosto, a barra de ferramentas dele. Na barra de ferramentas eu tenho uma página inicial, ou seja, um documento novo, tal qual o Word. Eu abri, já automaticamente me veio aqui um documento novo. Se eu, porventura, olha aqui, lembra que nós falamos da célula G3. G3, vou inserir aqui um dado, por exemplo, 10. Perfeito? Agora eu tenho no A1, imagina aqui, ó, A3, A1, A2, A3. No 3, eu vou fazer aqui o dado 1. Eu vou no meu cursor, vou avançar, se eu der um Enter, ele já vai para a célula de baixo, mas eu quero na lateral. 2, avanço o meu cursor. 3, olha aqui um recurso interessante. Como eu já digitei aqui 1, 2, 3, já não é uma sequência, o Excel apresenta uma funcionalidade. Se eu selecionar essas três, eu seleciono as três, ou seja, eu posiciono o cursor numa célula, clico em cima dela, mantenho o meu mouse do lado direito apertado e arrasto, eu seleciono as três células. Veja que no canto inferior dele tem algo interessante. Se eu assim clicar novamente nesse ponto no cantinho inferior, olha que tem aqui, olha aqui o meu cursor, tá um símbolo de mais, assim, mais cheio. Quando eu coloco no cantinho, pareceu como se fosse setinhas. Se eu clicar em cima e arrastar até a célula F, olha o que vai acontecer. Automaticamente, ele fez a sequência de que eu tentei fazer. Ele entendeu que eu queria fazer uma sequência. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, espera um pouquinho, e foi até a célula G, que era 10. O que eu disse? Na célula H, nós vamos fazer a soma. Olha aqui no cursor, aqui em cima no cursor nós temos a soma. Se eu clicar nesse símbolozinho, que é esse símbolo grego da soma, olha o que aconteceu. Ele já vai a soma de A3 até G3. Automaticamente ele selecionou porque eram os únicos dados que estavam preenchidos. Quando eu já automaticamente clico em Enter, ele já efetuou para mim a soma de todas essas células. Então, veja que é bem funcional. Por outro lado,
Se eu quero inserir, por exemplo, uma tabela na qual eu dou aquela opção de nós inserirmos gastos pessoais. Vamos criar uma tabela, então, aonde eu quero aqui, imagina, eu quero despesas, são despesas, vamos ficar maiúsculo, despesas pessoais. Aqui, olha, eu mantive lá atrás, vou começar uma outra planilha aqui embaixo. No A1, eu quero que informação? Esse ponto, aqui ainda vai ser uma célula neutra, mas aqui eu quero despesas pessoais. O que eu quero inserir aqui primeiro? Seria, no caso, vamos analisar referente ao mês de janeiro? Só um minutinho. Vamos para o maiúsculo para a gente poder... Janeiro, fevereiro. Agora, lembra que nós fizemos uma sequência aqui de numérica, ele entendeu? Será que ele entenderia a data também? Vamos ver? Vamos selecionar janeiro e fevereiro, da mesma forma, tirei o meu cursor, vou aqui no canto inferior e vou arrastar, olha o que vai acontecendo. Automaticamente ele está lendo para mim os meses subsequentes. Como eu quero do ano, eu vou até dezembro com a minha planilha. Perfeito? Opa, selecionei assim então os meses. O que eu quero? Quais os itens básicos que eu quero controlar? Vamos ver aqui, alimentação. Outro item, luz. Outro item, água. Outro item, material escolar. Outro item, diversão. Perfeito? Opa. Diversão. Um outro item, bom, para você divertir, você precisa gastar com gasolina. E assim por diante. Você insere todos os seus gastos principais. Agora, vamos dizer, acontece o seguinte, olha aqui, eu tenho alimentação, mas a alimentação invadiu a outra célula. O que eu posso fazer? Eu tenho que, clico, saio daquele campo. O que eu vou fazer? Olha aqui, quando eu posiciono aqui o cursor, olha o meu cursor no Word, no editor de texto, ele era uma seta. Esse aqui ele apresenta um símbolozinho mais, por quê? Pensando numa operação, né? Quando eu posicionei aqui entre o B e C, imagine que nesse momento aqui ele apareceu uma setinha aberta para os dois lados. Se eu clico com o mouse do lado direito dele, o dedo indicador, e arrasto, olha o que aconteceu. Eu vou levar até, olha a minha barra, até o escolar. O que aconteceu? Eu expandi aquela célula até a última letra. Gente, com isso, nós aqui já formatamos basicamente a nossa tabela. Caso, agora, não está definido ainda a separação entre elas. O que eu posso fazer? Seleciono a minha, olha aqui, se eu selecionar a célula, não começa aqui em despesas pessoais, eu seleciono essa célula, uma vez clicando sobre ela com o mouse, e vou, só um minutinho, volto lá novamente. Se eu manter o dedo indicador segurando o mouse, arrasto para baixo, seleciono essa célula. Se eu arrasto para aqui, ou seja, até a última coluna, selecionei toda a minha matriz, toda a minha tabela. Eu quero colocar, olha aqui embaixo, eu tenho a opção, olha aqui. Quando aqui está, eu vou, por exemplo, mapear, eu quero colocar as bordas, eu quero colocar as linhas de grade, eu quero o separador de cada célula desse. Olha aqui, eu posso selecionar a borda inferior, mas eu quero aqui no geral, todas as bordas. Opa, já consegui dar uma característica da minha célula. Perfeito? Mas eu queria também que o despesas pessoais é toda a linha superior. Eu vou selecionar a linha, todas as células superior. Veja que é uma mera informação. Se eu tenho aqui, nos ícones, que eu chamo você o seguinte, para que nós possamos depois estudar cada uma delas. Você entra aqui, eu vou fazer aqui a opção
mesclar células. O que é mesclar? Eu vou unir essas células, fazer uma interação entre elas. Como eu não tenho informação nenhuma em nenhuma das outras células, somente nessa daqui, se eu clicar novamente com o mouse indicador onde eu selecionei, olha o que aconteceu. Todas aquelas células minhas, elas se reuniram e olha, ficou como título da minha tabela. Agora, se eu colocar, posso inserir aqui os meus dados. Se eu colocar, por exemplo, alimentação aqui em janeiro, eu gastei 300. Luz, vou botar 250. Estou gastando quase de luz com alimentação. Água, 100. Material escolar, em janeiro, vou botar R$300. Diversão, opa, R$200. 200. Gasolina, 150. Opa, será que foram só esses gastos que eu tive? Olha aqui, se eu seleciono a coluna inferior. Uma vez selecionada essa coluna inferior, se eu vir aqui, lembra na setinha do somatório? Eu selecionando aqui esse somatório, olha que ele apresentou a soma de quê? Anteriormente nós somamos na horizontal. Como os meus dados estão todos na vertical, ele faz aqui uma soma do C7, olha, C, coluna C, linha 7, até a C12. Quando eu clico novamente em Enter, olha, total de gastos de janeiro foi R$ 1.300. Agora, você pode preencher mês a mês e você, uma vez colocou essa tabela, mês a mês, vamos botar dados, vamos pensar aqui 100, vamos pensar 300, 250, na alimentação você vai, vamos botar 310. 310, se nós pegarmos essa mesma relação, vamos ver se ela cresceu R$10 a cada mês. Será que até dezembro, a cada 10 meses, olha, de janeiro para fevereiro, você botou R$10. Se você não fez nenhuma outra operação, olha o que aconteceu. As células seguintes foram acrescidas de 10, todas elas. Luz, não quero gastar, eu quero diminuir o meu consumo de luz, que é a eficiência energética, como nós vamos ver. Eu quero aqui 245, reduzir R$5. Ou seja, eu estou fazendo aleatório para você ver como preenche uma tabela. Selecionei as duas células, vou até o final, foi decrescente, como foi? A água, mantivemos em R$100. Se eu pegar agora os R$100 constante e arrastar aqui, a gente chama isso aqui de arrastar, levar até o final, o que vai acontecer? Eu tenho o mesmo valor, eu insiro para todas as outras células. Pensamos que agora, nós vamos fazer o material escolar, foram 300 e depois nós tivemos aqui, ou seja, em fevereiro não mais, foi 10, aqui 20, aqui 10 de novo, de manutenção, 30, vamos botar 40, 30 aleatório, 40, vamos botar aqui 50, 60, outubro, novembro, vamos botar aqui 60, aqui dezembro, 100, não sei por que razão. Mas diversão, vamos pensar que nós mantivemos em 200. Meu orçamento eu deixei 200 direto. Aqui, olha aqui, outra opção, gente. Nós temos aqui a barra de rolagem. Você lembra, eu tenho tanto barra de rolagem na vertical, quanto na horizontal para minhas células. Olha aqui, aqui embaixo. Para que isso aconteça, ou eu posso vir nessa seta, ou na outra seta, como também clicar em cima desse macro, aí mantenho seguro e arrasto, ou seja, clicado e arrasto o mouse, eu desloco a planilha. Perfeito? Assim, gasolina, vou manter também 150. Olha aqui, 150, vai até dezembro. Gente, agora o interessante, aqui não era um total? Não foi um total que nós calculamos dessa última coluna aqui? Esse total foi a somatória de todos. Imagine que mês a mês, o que eu posso fazer os meus gastos?
eu posso pegar aqui agora, se eu selecionar essa célula, olha aqui em cima, a função está descrita aqui. Essa célula tem uma função descrita. Ela é uma soma de C7 até o C12. Se eu selecionei da mesma forma essa célula e arrastei essa informação, sabe o que vai acontecer? Eu vou levar até dezembro. O que aconteceu? Automaticamente essa informação ela foi mudando de coluna a coluna. Ou seja, D, a coluna E, a coluna F, a coluna D, E, o G e assim por diante. Vejam que eu tenho aqui totalizados em cada uma. Agora imagine, por cada item, se eu quero aqui uma outra coluna que eu quero separar aqui como total geral. Eu quero nessa coluna aqui o total de cada item daquele. Da mesma forma, vamos fazer um somatório aqui. Olha, ele já aprende de C7, que é C7, até o N7, que é de janeiro a dezembro. Uma vez dado o Enter, ele já calculou as despesas anuais que eu tive com o quê? Com alimentação. Veja, se eu selecionei essa célula, vou para as demais, essa informação eu quero somar cada item até o final. O que eu faço? Eu, da mesma forma, seleciono, uma vez descendo essa informação para baixo, eu consigo fazer a somatória de todos eles aqui até o final. Vejam, este é um exemplo de uma planilha eletrônica. Agora, muitas outras informações nós podemos trabalhar com essa planilha. Eu, por exemplo, quero dar um destaque aqui na minha célula, aonde está despesas pessoais. O que eu posso fazer? Eu quero o seguinte, quero criar isso como uma planilha e apresentá-la de maneira diferente. Olha aqui, eu tenho o cursor, olha a setinha aqui em cima, quando eu estou dentro da planilha eu tenho o mais. Saio fora, ele apresenta a seta do qual eu vou selecionar a informação. O que eu quero fazer? Se eu, porventura, não selecionei essa informação, esse ícone, você veja que é o preenchimento de uma célula. Se eu aqui, por exemplo, está selecionado como amarelo, eu posso escolher a cor que eu quero preencher. Se eu quero em azul marinho, sumiu a minha informação. Não, a informação está oculta. Veja que a informação, eu selecionei toda a célula e fiz o preenchimento. Agora, eu quero selecionar nessa célula que ela tenha toda a informação, as letras em branco. Aqui eu tenho a minha letra, qual a cor do meu texto. Veja aqui, eu consigo trabalhar com essa minha informação. Vamos fazer da mesma forma na minha coluna. Vamos preencher a coluna para dar um destaque na minha tabela, preenchemos ela todo em azul marinho, que já estava selecionado aqui em cima. E eu quero que todas as células estejam com a letra em branco. Viu? Eu consigo ter uma apresentação no meu documento. Eu falei que era possível gerar um gráfico. É possível nós conseguirmos elaborar um gráfico? Para isso, nós conseguimos aqui agora, pela barra de ferramentas, aqui na página inicial, eu tenho exibição. Dados. Vamos ver aqui, só um minutinho. Eu posso, por exemplo, imagina, eu tenho aqui alguma opção em dados, antes do gráfico, eu queria dar uma informação aqui. Eu queria colocar em ordem alfabética todas essas informações aqui. Se eu quiser colocar em ordem alfabética, que está fora de ordem, ó, água, luz, alimentação, luz, água, se eu assim selecionar todas essas células, imagine que vai mudar, se eu colocar em ordem, elas vão mudar a posição linha a linha. Eu tenho aqui a opção classificar. Se eu colocar em classificar, ele vai classificar por quê? Qual a ordem que você quer? Eu quero classificar, ele coloca aqui a opção, por janeiro? Não, eu não quero por coluna. Eu quero aqui pela opção, pela coluna B. Eu quero que a coluna B, que é onde ela estava em branco, né, que é a alimentação.
Ou seja, eu quero por essa ordem. Vamos ver o que aconteceu? Olha aqui, ficou em ordem alfabética todas as informações que eu tinha. Vejam, esta é uma planilha dinâmica. Você consegue manusear a sua tabela com as facilidades das quais você não conseguiria fazer isso no editor de texto do Word. Assim, aqui nós apresentamos, demos um esboço para você de uma planilha eletrônica. Perfeito? Mas eu queria deixar para você claro que é o seguinte, nós estaremos disponibilizando também um tutorial e alguns links para que você possa planejar essas informações, toda essa aula que nós demos aqui, um tutorial para que você possa seguir o passo a passo com as demais ferramentas que nós temos aqui a respeito do Word, perfeito? Do Excel. Veja aqui que nós temos da mesma forma como era no Word, eu tenho aqui o meu Excel, veja que esse documento, ele está, qual o nome dele? Pasta 1, Microsoft Excel. Não, eu quero dar um nome a ele. O que eu vou fazer? Para não perder essa informação, eu vou no arquivo, ele me dá a opção salvar como, mas salvar como onde? Eu quero aqui na pasta meus documentos, lembra que era nosso exercício, era na pasta meus documentos, eu quero criar uma nova pasta. Essa nova pasta vamos chamar de Excel. Tá certo? Eu vou clicar dentro da pasta. Veja que é Excel, vem documentos, Excel. E aqui eu vou no nome do arquivo. Eu quero chamar de despesas pessoais. Perdão, pessoais. Eu salvo. Veja. Demos nome a essa tabela, essa planilha. Uma vez feito, eu posso fechar o meu arquivo, ele está guardado para um outro momento. Fizemos aqui uma operação muito simples a respeito de uma planilha eletrônica. Fizemos então uma análise simples de como criar uma planilha eletrônica. Eu queria que vocês agora pudessem praticar um pouco essa nossa atividade. Fizemos algumas perguntas em cima de alguns slides. Volto a afirmar que estaremos disponibilizando o tutorial para você e como também os slides dessa aula. Mas vale a pena você praticar. Para isso, vamos ver aqui então alguma atividade de sala para que você possa raciocinar, mentalizar um pouco sobre... Só um minutinho, por favor. Vamos então voltar aqui e eu vou apresentar a vocês as atividades nossas de sala do dia de hoje. Questão número 1. O que é o Excel? Questão número 2. Lembra, isso aqui nós temos um slide do qual nós vimos a função. Questão número 2. Qual a função principal do Excel? Lembra? Fizemos um exemplo claro, mostrando as duas, que era da planilha. Fique à vontade, exponha o que você entendeu. Questão número 3. O Excel também pode ser usado como um software de criação de documentação, para criação e editoração de documento. 4. Quais são as diferenças básicas entre uma tabela criada no Word e uma planilha do Excel? Perfeito? E uma quinta questão, aonde eu pedi para que você faça essa tabela, já fizemos ela aqui em sala, como aqui acompanhando, mas tenta fazer manual. Veja as dificuldades que teria, que uma questão, elabore em papel rascunho uma tabela anual de gastos pessoais e procure efetuar a média de cada item observado na mão. Veja o quão difícil é. Eu coloquei exatamente aqui, usei os mesmos itens analisados: alimentação, luz, água, material escolar, diversão, gasolina. Perfeito? Faça isto manualmente e depois você vê a dificuldade para que você crie gosto pelo Excel ou pelo qualquer planilha eletrônica e você passe a usar. Você vai ver a funcionalidade. Bom trabalho e logo nós voltamos. Até já!
Olá, estamos de volta. E como é que foi esse momento de reflexão sobre a planilha eletrônica? É bem prática, né? Vale a pena. Eu gosto, como a gente estamos ligados muito à área de cálculos, então a planilha eletrônica facilita para nós e muito. Substitui a calculadora, nós conseguimos fazer todas as operações e já automaticamente já colocamos ela, conseguimos trazer esses dados já para os nossos textos, para o nosso arquivo, para mandar por e-mail. Então realmente é uma ferramenta muito funcional. Veja, eu citei o exemplo de uma planilha dos gastos pessoais, mas você percebeu que você pode aplicar esse conceito para várias situações das quais você quer controlar, quantitativamente ou qualitativamente também, tá certo? Com as informações, que depois nós vamos dar um link, aonde você pode praticar mais e outra, não ficar só por aqui, buscar informações até que você seja um especialista no uso dessas ferramentas. Perfeito? Vamos à correção das nossas atividades então. Vamos lá, questão número 1. O que é o Excel? Simples, né? Tivemos um slide do qual falamos sobre isso. O Excel é uma parte do Office, um conjunto de produtos combinando vários tipos de softwares. Ou seja, o Office, ou seja, é um conjunto de softwares, do qual a planilha é um deles, perfeito? E apresentações para o gerenciamento de e-mail, você pode usar de qualquer forma. Mas o que é o Excel? É uma parte do Office, ou seja, é uma ferramenta do qual edita planilhas eletrônicas. Perfeito? Simples, né? Questão número 2. Qual a função principal do Excel? Olha, principal, eu resumi um pouco o texto, mas você vai ver que está num slide anterior também. Mas eu diria o seguinte, principalmente as funções básicas dele mesmo, é um software que permite criar tabelas, calcular e analisar dados. Perfeito? Eu posso usar para editoração de formulários, pela praticidade que tem de trabalhar com as células. Você viu que eu posso arrastar, diminuir os campos, trabalhar com as informações, você viu orientar, ordenar, classificar, mas basicamente o Excel é para criar tabelas e operacionalizar, fazer operações com elas, perfeito? Criar tabelas, calcular e analisar dados. Questão número 3. O Excel também pode ser usado como um software de criação de documentação? Pode sim, ele pode ser usado, porque ele é um software de planilhas, mas como ele tem uma infinidade de recursos de layout, de tabelas, e a impressão pode ser limitada a uma página, eu posso reduzir tudo isso a uma página, mas a resposta então é sim, perfeito? Pode ser usado, sabendo que se eu quero só redigir um texto, escolha um programa apropriado que é para redação de texto. Se eu quero ter mesclado, o que é que eu tenho mais? Eu posso pegar, inclusive, separar uma área da minha planilha eletrônica e copiar dentro do Word. Perfeito? Isso é muito comum se fazer. Eu trabalho no Excel, transcrevo aquela planilha, copio, é o tipo copiar e colar. Copio no Excel e colo dentro do Word. Perfeito? É um software de planilha e tem como uma infinidade de recursos de layout. Perfeito? Então, questão número 4. Quais as diferenças básicas entre uma tabela do Word e uma planilha do Excel? Veja, pelas explicações, acho que dá para a gente contextualizar um pouco essa resposta, né? Então, o que nós colocamos aqui? A diferença básica entre uma tabela e uma planilha eletrônica é que na planilha eletrônica permite efetuar operações, processamento de maneira direta, simplesmente
simples com um comando na barra de tarefas. Você percebeu no exemplo que nós fizemos? Com um simples comando que tem na barra de tarefas, nós conseguimos operacionalizar, fazer as contas, ou seja, com as questões práticas. E numa tabela do editor de texto, já não temos as mesmas facilidades. Perfeito? Então, basicamente, ou seja, a diferença básica é a operacionalização de processamento de uma maneira direta. Questão número 5. Nós fizemos em sala, mas você tentou fazer essa planilha na mão? Porque nós fizemos aqui, fomos criando rapidinho no Excel, mas eu deixei ela aqui como atividade, deixamos ela no Word, ou seja, o que eu queria com você é rascunhado mesmo, fazer uma planilha, onde esses dados, isso seria tudo manual, uma tabela manual, onde de janeiro até dezembro, colocar um total, os mesmos itens observados, um total, ou seja, usando uma tabela do Word. Ou seja, quando você inserisse esses dados manuais, da mesma forma como seria manual, você teria que pegar uma calculadora, somar item a item e processar as informações. No final, pegar o total de cada linha, depois total de cada coluna, e você poder analisar esses dados. Muito braçal. Realmente nós temos que facilitar esse trabalho. Então, no Word, teríamos esta aparência. Teríamos a dificuldade, onde seria basicamente manual, ou seja, eu consigo transcrever os dados. E no Excel, veja, apesar de apresentar praticamente o mesmo formato, vou voltar o slide um pouquinho, olha, se nós olharmos a tabela do Word, que é, ou seja, uma planilha, a tabela apresentada pelo Excel, aqui eu usei uma função chamada de, aqui no cantinho superior, eu quero visualizar a impressão. Você viu, se eu quiser fechar a visualização de impressão, eu visualizei como é que deu o aspecto dessa planilha quando você vai imprimir. Perfeito? Então, as duas aparentemente são parecidas. O diferencial é que enquanto você está criando ela, editando a planilha, você consegue fazer as funções. Confere? Foi prático? Gostaram? Só um minutinho. Olha aqui, voltando aqui a nossa planilha, ou seja, aonde nós entramos nela no módulo do Excel, criamos ela, nós fizemos isso em sala, ou seja, inserimos os dados. Para isso, nós fizemos algumas operações onde colocamos valores nelas e operacionalizamos com total em cada coluna de mês a mês. Perfeito? Agora, eu quero passar para vocês que você possa também, como disponibilizado pela plataforma, tanto do Linux, da Ubuntu, como depois nós veremos na próxima aula, uma parte do software livre, você também pode acessar o link, eu botei aqui, eu coloquei o endereço, familiarizar-se com o Excel. Eu usei o 2007, no exemplo anterior, eu estava usando 2010, mas você vai ver que o 2007 ainda está sendo muito usado. O 2010 está disponibilizado na nossa máquina, você pode ter um ou outro. Vai ser disponibilizado para você, fora tem a aula normal e um tutorial com o professor Leonardo, que também fez a editoração de texto, apresentou o editor de textos, então vai ser disponibilizado para você também uma aula operacional, desculpe, para tratar bem sobre o Excel. Nesse caso aqui, acesse também pela internet. Veja que é distribuído pela Microsoft, onde você possa praticar vários recursos de uma planilha eletrônica. Perfeito? Com isso, você tem aqui na tua operação, familiarizar-se aqui uma página seguinte, onde ele já vem trazer. Essa aqui é uma tela do curso, já que eu estou pegando o próprio endereço.
e já trazendo aqui o passo a passo como ele vai te posicionando também. É uma ferramenta auxiliar para que você possa fixar bem o conceito. Eu quero com isso voltar um pouquinho àquela planilha que eu falei para você que nós poderíamos exatamente calcular a média e fazer um gráfico. Como eu já tinha aquela planilha pronta, vamos ver como é que ficaríamos essa planilha. Vou chamar aqui a planilha Excel. Veja que a planilha está aqui com todos os nossos dados, né? Eu já calculei aqui do lado, mas eu vou chamar a atenção para você aqui o seguinte. Eu vou apagar novamente. Deixa eu apagar essa aqui. Veja, nessa coluna aqui essa coluna O, que nós fizemos? Nós fizemos a somatória de cada linha. Se eu quero saber mês a mês, qual foi a minha média, a média que eu gastei com alimentação? O que eu faço? Eu vou inserir, você vê que aqui ao mesmo tempo, quando eu estou aqui, ou é um texto, ou é uma informação, ou eu posso também inserir uma fórmula. Então eu vou colocar igual, vamos colocar média, vamos abrir aqui um parênteses, e eu quero de quê? Clicar aqui de janeiro, olha aqui, a dezembro. O que aconteceu? Média, ó, igual média, C7 a N7. O que é C7? C7 é a coluna onde está a alimentação até do mês de janeiro até a coluna N7, que é a de dezembro. Fecho o meu parênteses, perfeito, e a média, eu quero calcular a média de todos esses dados. Ao clicar em Enter, o que aconteceu? Apareceu aqui a média. Claro, se eu fixei um valor de 100, não mudou. Lembra, se eu clicar aqui novamente, olha a fórmula, é igual a essa célula, quer dizer, esse 100 equivale à média da célula C7 até a célula N7, de janeiro a dezembro. Eu quero saber de cada um dos outros itens. Eu vou inserir novamente a função? Não, não é necessário. Basta, mediante o conceito de clicar e arrastar, eu seleciono aqui a célula, vou no canto inferior, clico, arrasto, automaticamente, o que aconteceu? Calculou a média de cada um dos itens que nós observamos. Vamos ver aqui. Eu estou aqui com uma imagem de 100%, vou diminuir um pouco para você a exposição na tela, para que você veja. Olha aqui, eu tenho uma média de cada um dos itens analisados, de água, alimentação, até material escolar. Perfeito? E aqui eu fiz uma somatória, a soma de P7 até P12, que é a soma de todos os itens, ou seja, a soma de todas as médias. Então, a média de gasto, tal qual a nossa tabela, foi mensal de 1.090. Ou seja, você, sendo essa uma realidade, você tem uma média mensal de gasto de R$ 1.090 para as despesas básicas que você evidenciou. Perfeito? Eu espero que tenha atendido a sua expectativa. Volto a insistir, pratique, seja insistente no ambiente virtual. Pratique, comece a elaborar o seu memorial para que assim então você venha galgar esses níveis de controle, tanto pessoal quanto no teu trabalho. Perfeito? Continuo afirmando, é uma honra estar aqui com você e aquele conceito, lembra? Que o difícil não existe. O difícil é um somatório de coisas fáceis. Até a nossa próxima aula. Feliz Páscoa!